Muito bem, então estamos aqui de volta na segunda parte da nossa conversa aqui com o professor Newton Biotto, desta vez falando de uma outra obra dele, que é uma obra clássica também, né? Que é fundamental para pensarmos Nicolau Maquiavel. O Maquiavel é republicano, né? Ou seja, creio que o Maquiavel republicano no Brasil, essa ideia do Maquiavel republicano chega ao Brasil por meio desta majestosa obra desse professor ilustre, professor Newton Biotto, que é uma sumidade em filosofia política e em filosofia de modo geral. Professor Newton Biotto, mais uma vez, bem-vindo ao meu canal Central Filosófica. Obrigado por ter aceito o meu convite de mais uma vez estar aqui falando de mais uma obra, das tantas obras célebres que o senhor tem. Obrigado, professor. Eu, mais uma vez, você que tem que agradecer, professor. Muito obrigado, João Aparecido, estar aqui com você. É um enorme prazer estarmos juntos para conversarmos, né, sobre tantas coisas que nos unem, né? Nossos interesses são convergentes e isso me dá muito prazer de estar aqui com você. Gratidão, professor. Você que clicou nesse vídeo, antes que se esqueça, deixe o seu like nesse vídeo, comentários, perguntas, inquietações. E compartilhe-o com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Professor Newton, recentemente nós comemoramos os 30 anos da sua obra Maquiavel Republicano. Ela é uma das principais obras brasileiras, como eu falei, para compreender o Maquiavel como um pensador republicano. Aqui o senhor atribui as razões da escrita dessa obra, né, o que te levou a escrever essa obra, e aqui o senhor atribui o sucesso que essa obra tem feito no Brasil. Bom, as razões são simples, esse trabalho nasceu, né, de dentro, digamos assim, né, do meu doutorado, que eu fiz na França, nos anos 80, entre 1985 e o finalzinho de 1989, eu defendo, né, a tese já realmente em dezembro, no final de dezembro de 89, e esse livro, ele não é a tese integral, eu converti a tese num livro que é esse livro, né, sobre o qual nós estamos falando. Bom, e aí eu procurei trazer a leitura que eu havia feito, né, nas longas pesquisas do doutorado. Quanto ao sucesso aí, eu não sei, sabe? Porque, né, essa parte, digamos assim, né, eu não sei, é muito difícil também falar até o próprio autor falar da recepção, né? Eu fico apenas feliz, isso eu devo dizer, que parece ter sido útil para algumas pessoas. E isso já é suficiente para me deixar muito feliz, né? Que esse livro tenha sido recebido com carinho, enfim, né? E tenha sido útil para algumas pessoas. Com certeza, professor, foi e continua sendo, foi útil para mim na minha dissertação e para inúmeras pessoas também que produziram dissertações e teses, né? E ele é citado não só na filosofia, mas eu vejo que ele é citado na ciência política, para quem estuda Maquiavel, no campo da história, enfim, virou um best-seller mesmo, né? Feito de Maquiavel. Então, professor, aí eu já te coloco uma pergunta, né? O Maquiavel, ele é um pensador republicano ou ele é um pensador da política que também pensou as repúblicas? Ou seja, dizer que Maquiavel é republicano reduz o legado de Maquiavel ou revela o verdadeiro legado do Maquiavel? O verdadeiro legado é que ele é republicano. Como entender essa questão? Bom, olha só, eu acho que tem duas vertentes. A primeira é que ele foi, de fato, né, digamos, um ator político republicano, né, digamos, o carinho dele, né, com as formas políticas é um carinho com a República. Então, nesse sentido, ele foi um republicano. Quando eu dei o nome de Maquiavel republicano, longe de querer fechá-lo num só, né, digamos, extrato de pensamento, o que eu pretendi foi o contrário, foi justamente alargar. Como você disse muito bem na pergunta, ele é um pensador da política. E por isso é que ele pode, sem contradição alguma, escrever um livro como O Príncipe, escrever um livro como os discursos, né, sobre a segunda década de Tito Livre, e escrever um livro sobre a história de Florença, escrever peças de teatro. Então, a minha intenção, né, num título que à época era um pouco provocativo para o Brasil, hoje não é mais, ao contrário, é mostrar a extensão da obra de Maquiavel como um pensador da política. Por quê? Porque alguns dos textos importantes, é verdade, que circulavam mais no Brasil, acentuavam
demasiadamente o príncipe. E alguns chegavam, né, a falar de uma espécie de estratégia de poder, né, de um poder até mesmo tirânico para alguns. Então, a minha intenção é dizer, olha, Maquiavel é um pensador da política no sentido amplo, ele investiga a política em todo o seu espectro. Né? Ele fala desde os principados tirânicos até as repúblicas. Né? Agora, ele é um pensador da liberdade e, portanto, ele é um pensador das repúblicas. Mas não apenas. A grandeza dele é justamente que a sua teoria política pretende dar conta do amplo espectro da política, Então, e na não apenas das verdade, repúblicas. sim, na verdade, o que o senhor fez foi ampliar essa visão do Maquiavel, que, pelo contexto em que o senhor estava inserido na época, se via ele apenas pelo seu viés principesco, o senhor fez foi... Isso. Ele também é republicano. Aliás, ele também trata de repúblicas. Né? E enquanto Sim. cidadão, por que não republicano? Eu também o vejo um cidadão republicano, né, que sonhava Sim. com a liberdade, um amante da liberdade, né? Perfeito, é isso mesmo. Quer dizer, no fundo, brincando um pouco, tá, João? A gente poderia dizer assim, o título deveria ter sido Maquiavel também republicano. Né, assim, mas é claro que o Mas que editor pelo ia me contexto... matar, né? Não, É. mas eu acho que, mas eu acho que pelo contexto que o senhor escreveu ele, né, morando aqui no Brasil, acho que foi muito bem apropriado, né? Maquiavel é republicano, isso eu acho que Isso. eu gostei. Professor, te coloca então uma outra questão que o senhor trata longamente nesse livro, né? Que é a questão da liberdade. O que é a liberdade para Maquiavel, né? Ou seja, as abordagens, em que consiste essas abordagens que ele faz em torno da liberdade? E se o termo liberdade tem o mesmo sentido em todas as suas obras? Obrigado pela questão. Hoje a gente muitas vezes aborda esse tema da liberdade política em particular, que é primeiro tem que separar isso, né, assim, a liberdade como livre-arbítrio e outras coisas, da liberdade política. Mas com muita frequência, um texto de um pensador, né, na verdade, ele se instalou, né, ele é nascido em Riga, mas se instalou na Inglaterra, o Isaiah Berlin, que era um texto baseado em uma obra do Benjamin Constant, que teve um enorme sucesso. Por que esse texto teve um enorme sucesso? Porque ele criou, digamos assim, uma tipologia para tratar a questão da liberdade política. Ele dizia que no mundo antigo, né, a liberdade era positiva, porque ela exigia a participação das pessoas, exigia o engajamento cívico, e que com as sociedades liberais ela passou a ser negativa. Né? É simplesmente a liberdade de você fazer tudo aquilo que não é impedido pela lei. É curioso, né? Porque essa é uma teoria que teve uma repercussão gigantesca e que dominou o debate, né? Digamos assim, ao longo aí dos últimos, eu diria, 50 anos. De tal maneira que grandes, né, investigadores como Quentin Skinner, né, que tem seus livros traduzidos para o Brasil, é um imenso pensador né, da filosofia política moderna, ele chega até a dizer, não, em Maquiavel também tem liberdade, digamos, tem liberdade negativa e não só positiva, porque outros pensadores como John Pocock acabam insistindo que não, a liberdade dele é de cunho aristotélico. Enfim, é um grande debate em torno, digamos, de uma classificação, liberdade positiva e liberdade negativa. O meu propósito, embora ele apareça, né, hoje, talvez com mais clareza para mim mesmo do que na época, é que, no fundo, essa classificação ela não dá conta de todos os debates sobre a questão da liberdade política. Ela pode até ter alguma importância, né, para definir campos na contemporaneidade, mas eu acho que nós não devemos absolutizar essa questão. E aí o que acontece? Vamos então para Maquiavel. Primeiro, a liberdade aí, no caso, ela é necessariamente tratada em Maquiavel no âmbito da política. O que não quer dizer que não exista liberdades do indivíduo e que não exista em cada um de nós o livre-arbítrio. São coisas, portanto, que não estão descartadas desse horizonte. Mas o horizonte principal para Maquiavel é o horizonte da liberdade política.
O que ocorre? É que muitas vezes o nosso olhar para um autor do passado é guiado por certos métodos contemporâneos, que não estão certos ou errados necessariamente, né, mas são métodos, em que, digamos, a gente dá uma espécie de tratamento analítico ao ter. Nós exigimos do autor que ele defina claramente o que ele chama de liberdade e depois desenvolva o seu pensamento. Ocorre que Maquiavel é um autor da Renascença. Ninguém na Renascença, né, a não ser aqueles vinculados a, digamos, à tradição tomista, que já fazia isso há muito antes da filosofia analítica contemporânea, autores renascentistas como Maquiavel escreviam muito mais próximos da literatura, das artes, né, do teatro. Maquiavel foi autor de grandes comédias, em particular Mandrágora, que é o grande texto de comédia, né, do Renascimento, que dá um giro de quase na escrita da comédia. Por que eu estou dizendo isso? Se nós formos procurar definições muito precisas de um termo em Maquiavel, mesmo esse de liberdade, nós não vamos encontrar. O que há são argumentos que vão sendo desenvolvidos e apoiados à medida que a sua análise segue. E qual que é, então, o par principal em Maquiavel? É o vínculo entre liberdade e ação. É aí que nós temos que procurar. E é por isso que o sentido, muitas vezes, parece oscilar. Mas se nós voltarmos o nosso olhar para esse par da liberdade com a ação, tal como ele a desenvolveu, nós vamos ver que ele produz um grande giro, né, que é o quê? Essa ideia, né, de que o ator republicano é aquele, né, que, fazendo da liberdade um dos esteios da República, né, age para fazer isso uma realidade. Então, não há uma definição formal de liberdade. A liberdade vai aparecendo no curso dos argumentos de Maquiavel e vai aproximando do mundo da ação, e a partir daí ela vai se abrindo, né, com as ações concretas. Por exemplo, a ação de participação cívica. A ideia de liberdade faz surgir uma demanda, né, de esclarecimento sobre a questão da virtude cívica, dos valores republicanos. Então, quer dizer, é nesse tecido em que os problemas vão aparecendo, muitas vezes se recobrem para reaparecer depois, que o termo liberdade aparece em Maquiavel. Então, acho que é uma questão quase metodológica, que se nós formos tratar o passado com olhares, muitas vezes, de metodologias contemporâneas, nós vamos deixar escapar algo. O que eu sempre procuro fazer, e procurei nesse caso, é seguir o pensador, deixar ele falar, sem, digamos, interpretá-lo à luz, né, anacrônica, muitas vezes, do meu desejo analítico, que não era em absoluto. Maquiavel não era um pensador de universidade, ele não era um tomista também. Ele foi um homem da política e que passou a escrever depois que ele foi expulso da política. Né? É uma brincadeira, é claro, isso não tem um fundamento histórico, mas a minha impressão, é pura impressão, é que se ele não tivesse perdido o seu emprego, nós não teríamos seus textos. Né? Sim. E o senhor falou que ele não era um autor de academia, parece que ele queria daqueles daqueles padrões, né? Padrões. Eu acho que exatamente. Ele está num século que foge desses padrões, foge nas artes, na arquitetura, foge enfim, na política. Então é um século de uma revolução. Nós temos que pensar que o Renascimento foi uma grande revolução, e ele é um homem renascentista. Ele não é um homem italiano ainda por cima. O que quer dizer isso? Quer dizer, num local totalmente fragmentado. Ele não é um pensador de Paris, ele não é um ocamista. Né? Ele não está submetido a padrões de escrita e de argumentação próprias do tomismo, por exemplo. Né? Ele nunca leu São Tomás, estava nem aí para São Tomás. Sim, sim. Professor, o outro ponto que o senhor trata aqui no seu livro é a questão da fundação. A questão da fundação, né, da conservação. O senhor trata também da questão da ideia de fundação contínua, né? Tá. A questão que eu coloco para o senhor é, veja, o que é essa fundação, né? Primeiramente, o que significa essa fundação? E se ao fundar uma vida política, se ao mesmo tempo essa fundação não é também um itinerário de formação, ou seja, fundar uma vida política não é também assumir uma tarefa
de forjar um comportamento político para que se tenha um comportamento político e um padrão de pensamento conforme, né, aquela vida política que é formada? Fundação e formação andam juntas? Acho que sim. E de que forma? A fundação ela é basicamente a ideia de criação de um corpo político. Muitas vezes, até Maquiavel, né, esse tema, ele, digamos assim, ele tem um sabor mais teórico do que prático. Em que sentido? Essa figura do legislador está envolto em brumas, né? Ela parece não estar em lugar algum, né? É quase, eu diria, exagerando um pouco, mitológica. Mas você vai, então, que diabo é isso? Não precisa, a gente não precisa se preocupar. O fundador só interessa, né, não pelos seus sonhos, pelo aquilo que passou na sua cabeça, nada disso nós temos acesso. Né? Eu diria, assim, né, em termos um pouco metafóricos, que o legislador sempre funda na solidão, e que, portanto, esse lugar é impertustrável. Daí a gente pode pensar, mas que diabo? Então, o que eu faço com isso? Não, veja bem, a obra dele é o que interessa. É a obra do fundador que interessa, não é o fundador. Não é o que estava na cabeça dele, porque eu não sei o que ele estava na cabeça dele. Mas eu sei o que ele fez. E a criação de uma nova sociedade, no mundo moderno, vai encontrar uma forma, por exemplo, nas revoluções. As revoluções, né, são uma reativação, de alguma medida, da tópica da fundação. Elas zeram a lei e refazem esse percurso. Mas não é preciso só a fundação. Quando você sai de uma ditadura, né, o caso brasileiro não é paradigmático, porque nós herdamos muita coisa da ditadura, mas, enfim, quando você escreve uma nova Constituição, sobretudo depois de um período autoritário, que você abandona as leis antigas, embora o Brasil, por isso, não seja um exemplo, né, assim, totalmente, né, convincente, uma vez que a gente ainda tem a Lei de Segurança Nacional da ditadura vigente, coisas do gênero, mas a criação de uma nova Constituição pode ser visto como uma fundação. Aí você lembrou o termo da formação. E você tem toda a razão, porque esse termo vai encontrar em Maquiavel com o termo da fundação contínua. Porque se a fundação é uma espécie, né, de explosão, como se fosse um Big Bang, no mundo, né, da nossa vida em comum, para que se preserve esse universo, é preciso que esses valores sejam constantemente reafirmados. Quando Maquiavel fala da fundação contínua, ele mesmo brinca, fala, olha, de cada 10 anos é preciso reafirmar esses valores. Agora, essa reafirmação é o que você chamou de formação. Quer dizer, o corpo político tem que ser constantemente retornado, não para um momento específico, mas para a ideia que contém esse momento, seus valores. E é aí que você garante, né, a criação dessa unidade, dessa identidade do corpo político. Então, de fato, eu acho que os termos vão juntos. Sim, e me corrija se eu estiver errado, por favor. E eu vejo que essa formação, ela vai tanto na via epistemológica, tanto de formar o indivíduo para a compreensão, para a lembrança, o imaginário, né, o padrão de pensamento, quanto na questão comportamental. Isso eu vejo muito claro quando lá no Príncipe, tanto no Príncipe quanto no discurso, né, quando ele fala que o príncipe que vai fundar o principado num regime de liberdade, o que ele tem que fazer? Eliminar ali aqueles que amam a liberdade. Ou seja, me parece que no regime de principado as pessoas têm que se comportar de acordo com o regime. Não tem pessoas ali que amam a liberdade, que amam a igualdade. E lá no discurso ele fala que quando você vai fundar a república, precisa matar os filhos de Brutus, né? Eliminar ali os inimigos da liberdade. Da mesma forma, eu vejo que cada regime político, cada forma de governo, ela exige um padrão que ele é próprio, e esse padrão, quem funda uma vida política, ou a vida política em si, nada mais é do que a formação de um padrão de comportamento. Ou seja, a república, ela exige que as pessoas se comportem de forma republicana. Entende? Então, não tem como ter república. Da mesma forma, um principado. E é isso que os ditadores fazem nas ditaduras, né? Forjar um comportamento de acordo com o que eles querem e até o padrão de pensamento. Eles jogam com o imaginário, né? Faz com que pessoas gostem dele. Veja, é algo que é construído, né? O padrão de pensamento. Então,
É possível a gente enxergar isso no Maquiavel? Eu enxergo. Ou só acho que eu estou delirando e vendo coisas Não, demais? não acho que está dele, não. Eu acho que, ao contrário, esse é um tema clássico. Nós temos que pensar que, desde Platão, ele já falava que na aristocracia são homens aristocráticos que fazem aristocracia. E quando esses valores se deterioram, né, essa aristocracia perde o seu peso. Da mesma forma, lá na frente em Montesquieu, ele vai falar desses princípios estruturantes do despotismo. O que estrutura o despotismo é o medo. Então, eu acho que em Maquiavel talvez haja uma dimensão menos evidente do que hoje nós chamaríamos de psicológica, é uma dimensão institucional mais forte. Ou seja, acho que ele tende, né, a priorizar a ideia da formação pela lei. Né? Acho que ele tende, por isso, a fundação contínua. Né? Quer dizer, se você não voltar ao espírito do primeiro momento, ela vai se corromper. A forma política vai se corromper. Claro que em Maquiavel não há homens, como em Platão, e mulheres aristocráticas ou democráticas, né? Mas há o sentimento de que a duração é que é a verdadeira obra da política. Não há fundação sem duração. Né? Por quê? Porque aí, num certo sentido, esse viés não utópico de Maquiavel é que nos ensina que a simples instituição de um conjunto de valores e ideias não garante a sua duração. É preciso que isso seja reforçado, e esse reforço, como você lembrou, tem vários caminhos. E um dos caminhos, não é o único, mas um dos caminhos é essa confluência do regime com aqueles que o habitam. Porque senão ele vai ruir por ele mesmo. Sim, sim. E já que o senhor tocou na questão da lei, eu te coloco a outra pergunta. Se as leis em um principado têm diferença das leis numa república. Aliás, é pouco. As leis da república, ele fala muito no discurso, né? Mas como a gente pode perceber as leis de um principado? Inclusive, eu estava acompanhando um evento que uma pessoa perguntou se existem boas leis num principado. Eu falar de boas leis do principado. Veja bem, eu acho que aqui, se a gente pensar, digamos, a partir de uma teoria dos regimes, isso facilita. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos pensar na tirania como um dos limites da vida política e na república como o limite da liberdade. Então, qual que digamos assim, a minha baliza? É daquilo que tem menor liberdade para aquilo que tem maior liberdade. Portanto, um regime tirânico é aquele que tem um menor grau de liberdade, e um regime republicano é aquele que tem um maior grau de liberdade. Se nós aceitarmos esse parâmetro e formos andar nessa linha que liga os dois extremos da vida política, nós podemos identificar que as leis vão da máxima concentração na vontade do governante, que é o tirano. Portanto, a lei aí, né, ela é puramente tirânica e, portanto, ela depende exclusivamente da vontade de um, até uma lei que depende da vontade de muitos. Tá? Bom, aqui entra o problema da escolha, de voltar à nossa primeira questão do Maquiavel republicano. Se você opta digamos, por essa baliza que eu estou propondo, as melhores leis serão necessariamente republicanas. Por quê? Porque são aquelas que estarão calcadas no maior número de vontades possível. Daí, toda a discussão sobre a Constituição, a ratificação da Constituição, o tema da democracia direta, que vem, que vem lá da antiguidade até Rousseau. E as leis de um principado, quanto mais próximo de uma república, mais elas podem espelhar um maior número de vontades, e quanto mais próximo dos, né, que o Maquiavel chama de principado tirânico, mais elas serão apenas a expressão de uma vontade somente. Então, é difícil de falar de boas leis num principado. Por quê? Porque dificilmente elas contemplarão, né, o conjunto dos desejos, né, dos membros do corpo político. Então, eu diria que a gente vem do extremo da péssima lei, que é só a vontade do tirano, para o outro extremo das melhores leis possíveis. Por quê? Porque elas serão, né, a expressão da vontade de muitos. E é daí que a gente identifica o tema da vontade geral, que vai explodir em Rousseau, vamos dizer assim.
né? A vontade geral não é a vontade de todos, mas é aquilo que é capaz de formar um conjunto de leis que serve a todos e que se origina também na vontade geral. Nessa, quando o Rousseau fala, não confunde, vontade geral é uma coisa, vontade de todos é uma coisa, né, digamos, estatística. Né? Vontade geral é aquilo que institui o corpo político. Então, eu pensaria dessa maneira. Então, por isso que um principado, quanto mais próximo ele for de um principado tirânico, pior serão suas leis. Por quê? Porque elas terão como objetivo apenas cumprir a vontade do tirano. Eu acho que é dessa maneira que eu pensaria essa questão. Sim. Tô de acordo, achei interessante, ou seja, o senhor está como métrica, né, do que é bom, é o maior número de vontades, né, que são contempladas dentro desta lei. Aí talvez eu poderia dizer, se a gente fosse falar do ponto de vista da eficiência, da eficácia, aí seria uma outra coisa, né, ou seja... Exatamente. Um príncipe tirano pode criar leis eficazes. Exato, excelente. Ele quer. Excelente ideia. Porque um príncipe, nada indica que um principado tirânico não possa funcionar, até mesmo, entre aspas, funcionar bem. Mas ele não pode ser livre. Exatamente. Se eu adoto, né, o parâmetro da liberdade, um principado, né, tirânico que, entre aspas, funciona bem, não pode ser, no entanto, um regime livre. Então, quer dizer, a eficácia da lei e das instituições não tem nada a ver com a liberdade que elas sustentam. Sim, sim. Então, ainda nessa questão, nesse assunto, eu li por aí a pessoa que estuda Maquiavel dizendo que um principado, ele tem por vocação caminhar em direção à república. Bom, me parece estranho, porque parece que se ele caminha em direção à república, ele está indo em direção à sua transformação, não é? A sua degeneração enquanto principado. Uhum. Ele, enquanto principado, se mantém enquanto principado. Claro. Não é ele se direcionar à república. Eu acho que, até porque, se a gente puder usar essa palavra, não há teleologia dos regimes em Maquiavel. Né? Em Platão, nós até encontramos esse círculo dos regimes. Né? Aí a pessoa pode dizer, mas Maquiavel não usa Políbio? Usa. Mas presta atenção no que ele diz. Ele diz, este seria o círculo das constituições se elas fizessem um círculo. Elas não fazem círculo algum, elas morrem antes. Sim, é exato. Ele termina dizendo isso, né? Exato, ele fala, olha... existe... elas não estão indo para lugar algum, elas estão onde estão. Eu concordo inteiramente com você. Um regime dado, o que ele quer é durar, é permanecer. Sim. Ele sofrerá o ataque do tempo, portanto, ele não vai durar para sempre. Exato. Né? Mas se durasse, até haveria um regime que circularia como propõe Políbio, mas ele diz claramente se, porque ele diz os regimes não duram, eles morrem antes. Então, assim, o destino de um principado, como de qualquer outro regime, é se corromper, no sentido maquiaveliano, de ser refundado ou não, mas enfim. Né? Os regimes em Maquiavel não têm vida eterna. Né? Sim. Não têm vida eterna. Então, esse negócio de um regime de principado está indo em direção, não tem teleologia em Maquiavel. Né? Não tem, a gente não está indo em uma direção. Né? Porque o objeto de Maquiavel são os regimes reais. Quando que nós vimos um regime real, ele diz isso, não sou eu que estou dizendo. Cumprir todo o ciclo das constituições. Ele diz nunca. Nunca. Né? Eles se degeneraram antes. Então, quer dizer, inventar uma teleologia ou uma circularidade, se a gente preferir, entre os regimes, é não prestar atenção no fato de que Maquiavel se serve da figura do círculo para abandoná-la. Sim. Tá. Professor, uma outra questão que eu coloco para o senhor é uma questão um pouco intrigante, que é essa relação entre governantes e governados. Bom, Maquiavel nos fala, né, que toda a vida política ela é cindida entre aqueles que querem governar e oprimir e o povo que não quer ser governado e oprimido. Então, dá a impressão de que ele está falando que de um lado há governantes, do outro lado, governados. Né?
nos nossos tempos, nós usamos essa expressão, governante e governado, né? E como é que podemos usar de Maquiavel para pensar essa relação governantes e governado dentro do contexto da representatividade? Porque, veja bem, nos tempos atuais, as pessoas falam do governante. Olha, todos os governantes são iguais, no sentido que todos eles pensam em si, eles querem usar a coisa pública a seu favor. Olha, parece que isso não está distante daquela ideia de que quem governa quer governar e oprimir, né? Mas como entender isso se nos nossos tempos o governante ele não está dado de forma perpétua à figura do governante, né? A pessoa do governante, ele sai do meio do povo e pode voltar para o povo novamente. Sim. Como entender essa questão, essa relação governante e governado dentro do contexto da representatividade, né? Em Maquiavel, ou ele nos ajuda, ou se isso já está distante demais da teoria maquiaveliana? Eu acho que é o contrário, está no núcleo da teoria maquiaveliana. Em que sentido? Primeiro, a gente tem que entender que, nos termos de Maquiavel, ele fala dos grandes, daqueles que querem governar e mandar, e do povo, que é aquele que não quer ser oprimido. Ao dizer que aquele não quer ser oprimido, fica uma coisa interessante se a gente prestar atenção, porque o campo não é mais e menos. Eles não se anulam nunca. Porque se, como muitos imaginam, todos desejassem o poder seria piramidal. Aqueles que estão embaixo estão querendo subir, e aqueles que estão em cima estão querendo resistir no seu topo. Mas não é assim. O governante nunca consegue mandar em absoluto. Por quê? Porque ele nunca poderá contemplar o desejo do povo, que é não ser oprimido. Então, esses dois campos estão eternamente separados. Agora, isso descreve, digamos assim, os fundamentos do político, da vida em comum. Quando a gente vem para a história, é claro que os campos, né, eles se expressam de várias formas. O poder legislativo está do lado de quem? Dos governantes, é claro. Então, essa insatisfação que a gente, né, encontra em quase toda a sociedade é interessante, porque é exatamente o que Maquiavel diz. O que é que as pessoas reclamam? As pessoas não dizem, em geral, que eu faria melhor. Elas dizem, eles fazem mal feito. Ou seja, elas não querem ser oprimidas. O que não quer dizer que elas desejem mandar. Agora, no indivíduo concreto, ele navega nas duas franjas, porque nós estamos falando de princípio, de fundamento do político, não de psicologias e de vidas individuais. Então, quando um governante oriundo da classe popular se torna, vamos dizer, por exemplo, o presidente Lula, né, independente, enfim, nenhum juízo de valor sobre o seu exercício do mando, não é o nosso tema aqui, mas na medida, quando ele se torna presidente, imediatamente ele abandonou o desejo popular. Ele tornou-se um governante, ou um grande, na linguagem maquiaveliana, necessariamente. Que ele, como governante, seja mais ou menos atento aos desejos populares, isso é uma questão de governo, não de fundamento. Né? Então, quer dizer, o indivíduo ele pode transitar, mas no fundamento há uma divisão tal. Por quê? Porque não tem como anular os dois desejos, uma vez que eles não desejam a mesma coisa. Quando você deseja mandar e o outro deseja simplesmente não ser oprimido, aquele que manda nunca poderá, de fato, suprir o desejo do outro, porque a cada ato dele, ele terá uma resistência. É isso que Maquiavel está dizendo. É por isso que ele diz que o conflito nas sociedades é permanente, que os desejos não são contrapostos, não é mais e menos que vão se chocar. Eles vão se chocar o tempo todo, mas porque os objetivos não são os mesmos. Né? Então, quer dizer, ao legislativo. Sim, o legislativo é um poder, tanto é que a gente o nomeia dessa maneira. O representante ele tem poder, ele manda. Tanto manda que ele escreve leis. Ele altera a vida das pessoas. E as pessoas sentem isso claramente, e é por isso que há essa distância, por vezes, e no caso do Brasil, com seus, né, dado o seu sistema, a extensão também territorial, todas essas coisas, nós nos sentimos muito pouco próximos, né, digamos assim, dos governantes.
E aí o estar próximo não tem a ver, digamos, com as raízes de cada um de nós, do ponto de vista individual. Tem a ver com o lugar que a gente escolhe no tabuleiro dos conflitos. Então, essa reclamação constante, digamos assim, é claro, quando os governantes deixam de cumprir em excesso, como acontece muitas vezes, é claro que essa reclamação aumenta, mas o fundamento dela está na base do político. Uns querem mandar, outros não querem ser oprimidos. Por isso que eles não se anulam nunca. Né? E os indivíduos, eles passam de um lado para o outro. Né? Claro, Sim. perfeitamente. O Lula não permanece, o ex-presidente Lula, não permanece como parte do povo quando ele se torna presidente. Ele é um grande. Sim. Imediatamente ele é um grande. Né? E não tem como desejar, digamos, o amor eterno do elemento popular, porque nesse momento do conflito, ele saiu do elemento negativo do desejo, do povo como pura negatividade, de não ser oprimido, para ser aquele que tem a possibilidade de oprimir. Então, não, esse desejo de ser amado por todo o povo, apesar de ter... Não, nesse momento ele está no lugar diferente do tabuleiro. Exato, exato, exato. Isso é interessante para essa questão da clareza de como a política funciona, né? E demarcação de território, né, no campo da política, né? Para que não haja essa, digamos que essa falsa expectativa, essa utopia da parte do povo, né? De apostar no indivíduo. Claro que pode ser que o indivíduo no grupo dos grandes, não necessariamente os grandes têm que oprimir, governar não eles querem mandar, eles não querem oprimir, eles querem mandar. Sim. Ou seja, claro que é possível haver essa convergência, mas a convergência é maior quando tem a participação do povo, né, que não quer ser oprimido, mas o povo se afirma. Agora faz todo sentido essa fala do senhor, para a gente entender aquela questão de que, se eu não me engano, é o professor Sérgio que defende essa ideia, né, que o povo não vai estar no poder nunca, né? Isso. Estar no poder. Mas não impede que o indivíduo daqui possa chegar ao poder. Perfeito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente, mas não é porque o povo empírico não está no poder. O povo empírico aí é outra coisa. Até porque o povo empírico são múltiplos grupos, são pessoas com desejos diferentes, com reivindicações diferentes, o que é natural e bom. Né? O povo que nunca vai estar no poder é esse desejo negativo de não opressão. Sim. Você não tem como ocupar o polo dos grandes com o desejo de não opressão, porque aí você não terá governo algum. Então, quer dizer, o governante ele não quer oprimir, ele quer mandar, o que é totalmente diferente. Por isso que você pode ter bons governantes. Sim. À medida que... Então seria o extremo, não é? Exatamente. O extremo é o seu desejo. Governante, exato, que acolhe a participação popular, que ouve o elemento popular. Sim. Mas aí nós já estamos falando das artes de governo e não mais da fundação do político. Sim. Então, o indivíduo popular pode perfeitamente ocupar o poder. Aliás, já ocorreu isso, já ocorreu centenas e centenas de vezes na história. Sim. Agora, o povo, e eu sigo nessa interpretação do professor Sérgio Cardoso, o povo é um elemento negativo. Ele só quer não ser oprimido. Sim. Interessante. Professor, para fechar essa parte da nossa conversa, quais são os principais fatores para Maquiavel que ensejam a corrupção de uma república? Pergunta difícil, e é preciso para o nosso auditor lembrar que quando Maquiavel e outros autores dessa época estão falando de corrupção, eles não estão se referindo ao que nós hoje chamamos, e que em geral implica no uso privado de recursos públicos. Norberto Bobbio, esse grande pensador liberal italiano do século XX, definia a corrupção como uma apropriação pelo agente público do bem privado. Essa era a definição, e que é uma definição ampla o suficiente para, pelo menos, indicar o problema. Maquiavel não está falando de nada disso. A palavra corrupção em Maquiavel nós podemos até traduzir de alguma maneira, identificar como degeneração. E quando uma república se corrompe é quando ela se degenera. E ela se degenera quando ela perde a referência aos seus princípios, quando ela se distancia da liberdade e da igualdade e da participação. É nesse momento que, quando esses princípios deixam de guiar objetivamente a vida pública,
é que uma república se corrompe. E ela se corrompe pela ação concreta de homens e mulheres, né, quando eles fazem primar o interesse privado sobre o interesse comum. Então, é a exacerbação do polo do privado sobre o público que é um dos elementos principais para isso que é a degeneração das instituições republicanas. Né? O que nós hoje chamamos pode até ser também um dos fatores a gerar essa degenerescência, mas a noção de corrupção em Maquiavel, eu diria, ela é mais ampla do que aquilo que as ciências políticas normalmente hoje chamam de corrupção. Ela diz respeito ao funcionamento amplo de uma república e não apenas, digamos assim, as relações entre o funcionário público e a coisa pública. Ela diz respeito à preservação da unidade mesma do corpo político. Eu vejo que essa ideia maquiaveliana, ela vai até Rousseau, talvez vá até mais, né? Mas Rousseau, eu vejo, ela está presente também em Rousseau, nessa ideia de... Perfeitamente, é isso mesmo. A gente começa a abandoná-la, ou ela é abandonada, não totalmente, mas assim, quando no final do século XIX, a noção de corrupção, tal como nós a entendemos hoje, começa a ser, digamos, dominante. Porque aí, de fato, não se trata de uma contraposição, porque essa noção atual, tal como nós a utilizamos, ela diz respeito a um outro fenômeno. Sim. Ela aponta para outras coisas. Sim, sim. Certo. Professor Newton, mais uma vez, obrigado pela sua estadia aqui em meu canal, né? Abrilhantando o meu canal aqui, falando dessa sua clássica obra Maquiavel Republicano. Muito feliz, creio, não tenho certeza que o senhor trouxe aqui não só pontos elucidativos da sua obra, mas do que isso, para a gente compreender o pensamento do Maquiavel e a política de um modo geral. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, caso tenha se esquecido, deixe o seu like nesse vídeo, comentários, compartilhe-o com mais pessoas, pois, como eu disse no início, aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.